Ter é a coragem de começar. Comece seu dia com uma palavra de fé, inspiração e motivação. Está no ar Momento Reflexão. Aqui estamos mais uma vez nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Nesta manhã, um tanto quanto atípica de terça-feira, uma condição climática que tem suas variáveis. E mais uma vez existe uma preocupação. Quando olhamos para o céu, nos preocupamos. Você sabe que Deus, na sua infinita misericórdia, estou lendo mais uma vez um livro que já entrou para o hall de um dos meus favoritos. E eu conheço vários autores que encontraram guarida no meu coração. Estamos falando de Tony Robbins, Paulo Vieira, Augusto Cury, José Roberto Marques e tantos outros nomes que ao longo do tempo geram conteúdos extraordinários com enfoque na modelagem mental. E isso me fascina. A capacidade mental me fascina. Mas existe uma escritora que detém a minha atenção e nem sempre eu sinto um prazer inenarrável em lê-la, porque não somente a sua escrita é fantasticamente rebuscada, o que particularmente me identifico, mas ela traz à tona uma versão de um Deus ligeiramente punitivo. Nós fantasiamos a ideia, fundamentado única e exclusivamente no conceito de João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É tudo tão bonito, não é? Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus também é ordem. E eu estou lendo um livro chamado A História da Redenção. Um livro extraordinário. E ontem eu estava lendo a parte onde existia uma construção de um enredo e fomentava justamente o conceito sobre o julgamento propriamente dito. Vinha com sentimento de medo pós-dilúvio. Até o dilúvio ocorrer na Terra, jamais havia existido um registro de chuva literal. Na madrugada, apenas uma espécie de neblina subia das vertentes e ali mantia a qualidade da terra. Imaculada, linda, uniforme. Os montes, as montanhas, estas pedras expostas como vemos hoje, e até encontramos relativa beleza, não existiam no tempo antediluviano. E de repente surge um questionamento. Ok, dizimou-se. Então todas as vezes que olharmos para o céu e vermos que o tempo vai chover, nós precisamos assumir uma postura de medo? E a resposta é não. Colocarei um sinal, e esse sinal será o arco-íris. Então cada vez que você olhar para o arco-íris, fortalecerá a crença em seu coração dois fatores distintos. Primeiro, eu jamais destruirei a terra novamente com a questão da água. Mas também significa que eu e a linhagem de Abraão temos uma aliança. E meu querido, eu e você fazemos parte da linhagem de Abraão. Um dia desses, fiquei estarrecido quando, na timeline da minha rede social, apareceu um vídeo que alguém postou sobre uma mulher que era rotulada evangélica. Ela tinha um cabelo suntuoso, estava vestida como tal, e ela estava literalmente fazendo um escândalo, porque em uma das rodoviárias onde ela parou, um dos atendentes era homossexual. Então ela literalmente pega este rapaz, leva para lá e para cá, esbofeteia a todo custo, querendo libertá-lo do seu, abre aspas, pecado, fecha aspas. E o vídeo viralizou, porque é um comportamento pejorativo. Queridos, nós vivemos um tempo de crise moral, é fato. Já dizia o poeta,
Os lugares mais sórdidos do inferno estão reservados para aqueles que ficam em cima do muro em tempos de crise moral. Ou seja, não é opcional ficar em cima do muro em tempos de crise moral. Mas o conselho que temos é de que nós não temos liberdade de julgar. E nós não deveríamos. O que me apavora de fato é que as pessoas têm punido umas às outras, fundamentado única e exclusivamente no fato de que o pecado do outro é diferente do seu. E talvez nesta oportunidade eu esteja conversando com alguém que está em uma luta tremenda, porque as pessoas em seu entorno não aceitam aquilo que você definiu para si. Eu não vou ser hipócrita e eu não vou insultar a inteligência. Eu não tenho liberdade de julgar. Não estou dizendo que seja certo. Não poderia agir dessa forma. Só que se eu julgar as pessoas, também não é certo. Quando eu falo mal do vizinho, também não é certo. Quando eu ufano aquilo que não me pertence, também não é certo. Quando me torno um assassino de reputação, também não é certo. E nós temos uma tendência a julgar o outro porque o pecado dele é diferente do meu. Queridos, certa vez alguém disse o seguinte: essa postura, ela é do mal. Não. Se você... E agora eu gostaria de propor uma coisa muito importante. Espera eu terminar a linha de raciocínio antes que você conclua algo equivocado. Tá bem? Ser um homossexual torna você uma pessoa do mal? Não. Mas é pecado. Entende isso? Assim como muitas vezes ser uma pessoa que mente não torna você sendo uma pessoa do mal, mas é pecado. Não compete a mim dizer como você deve viver a sua vida, mas é pecado. E quando eu julgo alguém, é pecado. E quando eu roubo alguém, é pecado. E quando eu comemoro fazer um negócio onde a pessoa está na desgraça, eu vou lá e compro uma coisa que não deveria ser minha porque eu comprei por muito abaixo do que vale, porque a outra pessoa está no momento de desespero. O que eu fiz com essa pessoa é pecado. Consegue entender isso? E Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama você e ama a mim. E uma coisa que nós precisamos urgentemente entendermos é que Deus, Ele nos livra do pecado. Ele não nos livra no pecado. Consegue entender isso? Ele pode livrar você quando você decidir libertar-se disso. Então você pode ser livre do pecado, mas não pode ser livre no pecado. E para encerrarmos essa linha de raciocínio, é importante que você entenda de que Deus, Ele age de tal forma onde Ele cria uma oportunidade para que você seja fortalecido. Mas a consequência não pode ser livre. A Erce, eu estava namorando o rapaz em uma noite de chuva, nos permitimos e agora eu estou com 15 anos de idade, estou grávida. Deus pode me perdoar? Me olhava e chorava aquela moça que buscava encontrar guarida. Eu segurei nas mãos dela e falei: Deus já perdoou você. Mas você consegue entender de que agora existe uma consequência. E nesta consequência, Deus não nos livra. O próprio anjo de luz, chamado Lúcifer, depois Satanás, ele tentou voltar ao céu após o seu ato de rebelião, mas não era por estar arrependido, é porque finalmente ele estava sentindo os efeitos de estar distante de Deus. Queridos, em essência, na manhã de hoje, eu quero dizer uma coisa a você. Não pare. Não pare. Se você tem lutado, batalhado, e vez ou outra você tem caído, não pare, persevere. Nós estamos começando mais um dia, e talvez você que me acompanha todos os dias nesse quadro,
Mais uma vez tenho esperado uma história que tivesse um enredo bonito, um fechamento positivo, e isso faria com que você se sentisse bem, e simplesmente nós sairíamos para a vida convictos, mas eu tenho uma grande responsabilidade. O fato de poder todos os dias apertar esse botãozinho e esta luz acender na minha frente no ar, e eu saber que várias pessoas estão ali, e que talvez neste dia uma palavra que dita vai alcançar um coração, e o Espírito Santo fazendo a parte que lhe compete. Talvez um dia lá no céu tenhamos testemunhos poderosos a respeito de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Não pare. O que esta mulher fez ali na rodoviária foi terrível. Ela estava tendo o hábito péssimo do pecado do julgar, o pecado do condenar. Ninguém julga por julgar, todo mundo que julga já condena. O pecado do preconceito. Era pecado, é e continuará sendo. Só que entenda uma coisa, eu não tenho o poder de perdoar pecados. Eu não tenho, você não tem. Se eu e você não temos o poder de perdoar pecados, o que faz com que pensemos que tenhamos o poder de apontar pecados? No trecho final que li ontem, a escritora Ellen White dizia assim: nos últimos tempos, as pessoas, o mundo, se sentirá condenado pelas palavras que você fala. Será que é isso que está escrito lá? Não. Nos últimos tempos, o mundo se sentirá condenado pela forma como você vive. Os escribas e fariseus não suportavam a forma como Jesus vivia. Eles não tinham problema com a forma como ele falava. Eles não tinham problema com a forma como ele pregava. O que realmente incomodava era a forma como ele vivia. Meu querido, se alguém vai se sentir condenado, e vai, que seja pela forma como você vive e não pela forma como você fala. Pessoas de uma oratória irrepreensível têm adotado um comportamento fantasticamente questionável. Palavras bonitas lançadas ao vento não passam de falácias. Então, pregue o tempo inteiro, e quando for muito, somente quando for muito necessário, fale. Eu não conheço a sua vida, eu não sei da sua realidade, eu não sei dos seus problemas. Mas como eu costumo dizer a cada manhã aqui, eu sei de um Deus. E é com esse Deus que eu pretendo falar agora. Então feche seus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti, porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Pai querido, o mundo está virado de ponta cabeça. Mas talvez esta seja só a minha percepção dos fatos. O Senhor tem a sua. E com toda certeza, por mais que abomines o pecado, amo o pecador e sou grato por isso, Senhor, porque eu sou um traste, Pai. Eu sou um ser humano desprezível. Muitas vezes me assusto com o que falo. Imagine se fosse externar tudo o que penso. Mas o Senhor me conhece como eu sou. Eu não quero ser salvo no pecado, Pai. Eu quero ser livre do pecado. E existe uma promessa na Tua Sagrada Escritura sobre isso. Então concede-nos a oportunidade de sermos transformados por Ti. Que não somente consigamos suportar a ideia de não pecar, mas que a gente consiga literalmente, Pai, com perdão da expressão, mas pegar nojo da prática do pecado. Que as pessoas em nosso entorno possam se sentir repreendidas não pelo que a gente fala, mas pela forma como vivemos. Que o nosso testemunho, que eu e estas pessoas lindas que neste instante acompanham este quadro, possam ser Bíblias vivas, que as pessoas ao lê-las possam chegar mais perto de Ti. Tira dos nossos corações essa necessidade de julgar.
Tira dos nossos corações essa necessidade, Senhor, de ficar apontando os erros alheios. Transforma-nos e que nós tenhamos a capacidade de aceitar e entender que o pecado do outro, por mais que nos apavore, é apenas diferente do meu pecado. E, Pai querido, todos aqueles que estão lutando com alguma questão, que o Senhor possa fortalecê-los e que eles entendam que pecado é pecado. Entrego esse dia em Tuas mãos, nosso viver para a Tua honra e Tua glória, por Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Com esse sentimento no coração, vamos adiante. Vamos em frente, cientes de que Deus está na direção. Está guiando os passos, está iluminando a vida. Sim, meus queridos, hoje já está sendo um dia de muitas vitórias. Sinta-se abraçado, abrace as pessoas à sua volta. E que essa certeza de que Deus está na direção de tudo possa fortalecer o nosso coração. E que hoje, na infinita bondade e amor do Pai, possamos mais uma vez sermos fortalecidos na convicção e certeza de que tudo fluirá para o bem. E derradeiramente eu digo uma vez mais: está passando pela tribulação? Não pare. Está sendo alvo de problemas horríveis de pessoas que decidiram ser más? Não pare. Está ajoelhado, clamando a Deus, sentindo que o céu não está te ouvindo? Não pare. Está enfrentando uma luta tremenda? Não pare. Deus não se esqueceu de ti. E existe um convite na manhã de hoje para mim e para você. Que a gente jamais pare. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você possa ser um raio de luz e amor onde quer que passares hoje. Não pare. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para